Bom, pessoal, aqui é a sequência daquele exercício que eu nomeei ali de hidrocarbonetos 2, né? E a gente vai dar continuidade aqui, montando a fórmula estrutural dos compostos que estão dados aí em cada uma dessas letras. Esses nomes representam estruturas. É isso que a gente vai fazer aqui, dar sequência nesse tipo de exercício. Esse aqui finaliza um exercício que eu tinha colocado numa lista que eu apresentei para os meus estudantes lá do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul. Então, aqui a gente tem o 3,4 dietil 3455 tetrametil hex-1-ino. Então, como a gente já vinha fazendo, eu vou olhar aqui para o final. Hex, 6 carbonos. 1-in significa que tem uma ligação tripla no carbono 1 e é um hidrocarboneto que a gente está trabalhando até agora com os hidrocarbonetos. Da mesma forma que a gente vinha fazendo até agora, então primeiro eu vou escrever os 6 carbonos, o X, e depois eu vou fazer a adição dos demais detalhes desta estrutura. Então, coloquei os 6 carbonos. Agora no carbono 1, eu vou colocar a tripla ligação. Então, eu estou numerando sempre aqui da esquerda. Coloco a tripla ligação aqui. Beleza. Parte da cadeia principal, ok. Venho para as ramificações agora. No carbono, vamos começar aqui com o etil. Então, com duas ramificações etil. Uma no carbono 3. Então, vamos colocar aqui CH2, CH3. Vou colocar para cima aqui por conta do espaço. E no carbono 4 eu tenho outra ramificação etil, outro CH2, CH3. Beleza? Então já resolvi aqui, ó, 3, 4 de etil, carbono 3, etil, carbono 4, etil. Agora também no carbono 3 eu tenho uma ramificação metil, tenho CH3 aqui. No carbono 4 eu também tenho uma ramificação metil, coloco outro CH3 aqui. No carbono 5, eu tenho duas ramificações metil. Então, eu coloco uma aqui para cima e vou colocar a outra aqui para baixo. Beleza? Então, resolvi aqui também as ramificações metil. Agora é só completar com os hidrogênios que faltam. Este carbono já estava fazendo 3 ligações, falta um hidrogênio. Este carbono já está fazendo as 4 ligações, 3 com este carbono aqui e mais uma ligação com este aqui. Este carbono também já está fazendo 4, este aqui também já está fazendo 4 e este aqui também já está fazendo 4. Só me resta então colocar os hidrogênios neste carbono aqui, que ele vai precisar de 3 para completar suas 4 ligações, já que ele está fazendo 1. Então, essa estrutura aqui representa o 3,4 dietil 3455 tetrametil hex-1-ino. Tá? Tranquilo? Agora vem aqui uma outra questão. Aparece uma palavrinha diferente aqui. Ciclo. O que significa esse ciclo? Significa que é uma cadeia fechada. Então, é uma cadeia fechada com 4 carbonos e entre eles só ligações simples. E eu tenho uma ramificação aqui neste carbono. Ok? Bom, dando sequência aqui, depois de uma breve pausa que acho que vocês não vão nem perceber. Etilciclobutano. Então, but, 4 carbonos em ligação simples, mas eles formam um ciclo. Então, um ciclo, uma estrutura fechada, com 4. Que estrutura fechada que tem 4? É um quadrado, né? Então, como que eu vou representar esses carbonos? Eu vou colocá-los de modo
que eles representem uma figura geométrica com 4 lados. Então, ciclo butano. Né? Só que tem um etil aqui. Aí você pode se perguntar, mas por que não tem um número? Olha, não tem um número porque qualquer carbono que eu colocar esse etil aqui vai ser o carbono 1, porque só tem esse etil de coisas diferentes. Então, sempre que eu tiver uma estrutura cíclica e apenas uma ramificação nessa estrutura, eu não preciso numerar, a menos que haja uma dupla ligação na estrutura. Aí a gente vai ter que numerar por conta da dupla que vai se apresentar ali, e aí vai ter uma relação dessa dupla, a posição da dupla, com a posição da ramificação. Mas se for um ciclo alcano, um hidrocarboneto cíclico só com ligações simples, eu não preciso numerar se for um substituinte apenas. Se for mais de um, aí a gente vai ter que numerar. Então aqui ó, eu já coloquei o ciclo butano, já coloquei o etil, agora eu completo com os hidrogênios. Aqui está faltando um, aqui está faltando 2, aqui também está faltando 2 e aqui também está faltando 2. Uma alternativa para você fazer é simplificar um pouquinho, né? Então, se o ciclo butano é uma figura geométrica que tem 4 lados, eu posso desenhar simplesmente um quadrado. E este etil aqui, ó, eu posso fazer puxando aqui um carbono e aqui outro carbono. Então, este desenho aqui também representa. Tá? É possível que a gente encontre aí, né, desenhos nesse estilo aqui também. Né? O ciclo, né, representado aqui em linha, e a ramificação ser colocada aqui na forma de estrutura condensada e não em linha. Né? Então a gente pode ter essas representações aqui. Okay? É adequado você não misturar tanto essas representações, né? Mas você pode fazer qualquer uma dessas três possibilidades. Então, etil, ciclo, butano, é essa estrutura que está apresentada aí dessas três formas. Agora, esse palavrão aqui da letra K, 4-terquibutil, 4-etil, 2,2,3, trimetiloctano. Então, vamos por partes. Oct, 8 carbonos. Né? Então, oct representa 8. Né? 8 carbonos com ligações simples. Então, vamos lá. Eu vou desenhar aqui, então, o oct. Né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Né? Só ligações simples. Agora eu vou para as ramificações. No carbono 4 tem essa ramificação terquibutil. Como que é a ramificação terquibutil? É quando eu tenho um carbono que está ligado a 3 grupos metil, 3 grupos CH3. Né? Por que ele é chamado de terquibutil? Se eu considerar apenas a ramificação, este carbono aqui ele está ligado a 1, 2, 3 átomos de carbono. Então, ele seria um carbono terciário se ele não estivesse ligado neste carbono aqui. Então, esse terc indica que a ligação à cadeia principal perdão, vai ser feita aqui por esse carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. No mesmo carbono 4, eu tenho um grupo etil. Né? Então, o grupo etil é o CH2, CH3. Né? No carbono 2, eu vou ter 2 grupos metil, que são os grupos CH3. E no carbono 3, eu também tenho um grupo metil, então outro CH3 aqui. Pronto, fiz a minha cadeia com 8 carbonos, coloquei a minha ramificação terquibutil no carbono 4, coloquei a minha ramificação etil no carbono 4 também, coloquei 2 ramificações metil no carbono 2 e a última ramificação metil no carbono 3. Agora é só completar com os hidrogênios que faltam aqui para cada carbono
fazer as 4 ligações que ele faz, né? Essa parte aqui acho que vocês já não têm nenhuma dúvida, né? Vai se repetindo aí, a gente vai acaba memorizando de tanto fazer, né? Num estilo basicamente tecnicista, né? Repetição. Então aqui agora a gente tem uma coisa diferente, ó, benzeno, né? Quem se lembra do benzeno? Benzeno é aquela estrutura que a gente pode representar dessa forma aqui, ó, né? É um anel de 6 membros, só que não é um anel qualquer. Ele pode ser representado aqui com duplas ligações alternadas com simples ligações, ou também ser representado pelo anel hexagonal com um círculo aqui no meio, que tem uma referência aí com um fenômeno da ressonância, que acontece aqui nessas duplas ligações intercaladas. Qualquer um desses dois desenhos poderá ser utilizado aí para esse exercício. Então vamos fazer ele novamente aqui do lado, o benzeno. Vocês já devem ter percebido por que eu fui fazer química, né? E não arte, que meus desenhos são bem feinhos, que ficou bem esquisito esse, né? Vamos colocar aqui, então, é o benzeno. E ligado a esse benzeno, eu tenho 3 ramificações metil. Olha a comparação aqui, ó. Aqui não tinha número na letra J. Por quê? Porque só tinha uma ramificação etil e qualquer carbono que eu colocasse ia dar na mesma. Aqui não. Aqui eu tenho 3 ramificações. Então eu vou ter que eleger um carbono 1, que eu vou chamar este aqui de carbono 1. Vou ter que dar sequência na numeração conforme você achar melhor. Eu vou seguir aqui no sentido horário e vou numerar os meus 6 carbonos do anel. Então numerei os 6 carbonos. No carbono 1, eu tenho que colocar uma ramificação metil. No carbono 2, eu tenho que colocar outra ramificação metil. E no carbono 4, eu também tenho que colocar uma ramificação metil. Então, eu tenho aqui o 1, 2, 4, trimetilbenzeno. Né? Fácil, tranquilo, né? Vamos para a próxima tela agora. Mais 3 compostos aí. Observem que continua com o grupo metil. Vamos voltar aqui de novo a caneta. Para ver se eu mudo de tela ele some. Novamente o grupo metil, o grupo benzeno, né? Então aqui ramificação, a cadeia do benzeno. E agora eu tenho esse termo aqui, orto. O que significa orto? Então vamos fazer aqui para relembrar ou explicar para quem nunca viu essa palavrinha, esse termo. Quando eu tenho aqui um anel do benzeno e eu coloco alguma referência aqui, vou colocar como um X. Tem um ponto de referência, que seria o meu carbono 1. Algo importante aqui, algo principal, algo que tem preferência. Então aqui o meu carbono 1. Aí eu vou ter as posições 2, 3, 4, 5 e 6. Essas posições 2 e 6, elas são chamadas de posições orto. Orto a este carinha aqui que está diferenciando no anel aí, este substituinte. Pode ser orto ou simplesmente O. Tá? Essa posição 3 e a posição 5, elas são chamadas de posições meta. Meta ou simplesmente M. E a posição 4, ela é chamada de posição para, ou vocês já devem ter adivinhado, simplesmente P. Né? Sempre em relação aqui a essa referência. Né? A referência não necessariamente está em cima, tá, pessoal? Coloca aqui por questão didática. Eu poderia ter essa referência aqui embaixo, não teria problema nenhum. Este passaria a ser o carbono 1. Este aqui poderia ser o carbono 2. O que importa é que, considerando a referência, os dois vizinhos
são orto, os dois vizinhos imediatos, os carbonos vizinhos são orto, os sequentes são meta e o carbono oposto à minha referência é o carbono para. E eu vou usar esses prefixos, né, orto, meta e para, quando eu tiver de alguma coisa. Né? É uma possibilidade. Se eu tenho duas coisas iguais, né? Então, dietilbenzeno. Então, se são dois, eu posso colocar o ortodietilbenzeno, o metadietilbenzeno ou para-dietilbenzeno. Só que não é só quando eu tenho duas coisas iguais. Eu poderia ter um etil e um metil. Então, eu poderia colocar orto-etilmetilbenzeno, né? Porque eles estariam em posição orto em relação ao outro. Posição orto, então, quando eu tenho dois substituintes no anel, orto equivale às numerações 1 e 2. Eu poderia colocar aqui 1,2-dietilbenzeno, eu poderia representar dessa forma, 1,2-dietilbenzeno, substituir esse orto por 1, 2. Meta, se eu fosse colocar em números, seria 1,3, né? E para seria 1,4. Então, o orto tem relação com as posições 1 e 2 do anel, meta 1,3 e para 1,4. Como eles são orto, então, e são duas ramificações etil, eu vou colocar uma ramificação aqui, CH2, CH3, e eu vou colocar, vocês poderiam desenhar tanto neste carbono aqui, quanto neste carbono aqui, que é da mesma. Tá? Vou colocar aqui nesta posição o CH2CH3. Então, eu tenho aqui o ortodietilbenzeno. Beleza? Tranquilo aí? O próximo aqui, ó, ele vai ter um grupo diferente, né? Quem que é o naftaleno? Naftaleno é o principal componente aí da naftalina, aquelas bolinhas que a gente coloca no armário para espantar barata, espantar traças, né? Naftaleno nada mais é do que a estrutura que eu tenho um anel benzênico grudado diretamente aqui em outro anel benzênico. Então, uma cadeia aromática condensada, né? Então, são dois anéis benzênicos grudados aqui. A gente tem 10 átomos de carbono nessa molécula e 4 hidrogênios desse lado aqui e 4 hidrogênios desse lado aqui. Então, a fórmula molecular aqui é C10H8. Né? Aqui, então, eu tenho esse naftaleno. E eu tenho um metil ligado na posição alfa. Mas como assim posição alfa? Então, aqui observem que a gente tem esses picos, né, a parte de cima e na parte de baixo, e a gente tem esse lado aqui. Né? Então, qualquer uma dessas posições aqui, se eu tiver apenas um substituinte no naftaleno, elas vão ser chamadas de posições alfa. É tanto as posições aqui de cima e de baixo. Então é só lembrar alfa A acima e alfa A abaixo. Então alfa significa que são essas posições de cima e essas posições de baixo aqui, quando eu estou representando o naftaleno do jeito que ele está aqui na tela. E essas posições aqui, elas são chamadas de posições beta. Tá? Então, se eu tiver um substituinte, eu vou poder usar aí alfa e beta. Se a gente tivesse que numerar essa cadeia, então este aqui seria o carbono 1, este aqui o 2, este aqui o 3, este aqui o 4, pula esse, este aqui vai ser o 5, este vai ser o 6, este o 7, este o 8, este aqui seria o 9 e este aqui o 10. Tá? Então, se eu tivesse mais de um substituinte aí, eu teria que usar essas numerações aqui. Okay? Mas a gente está com uma ramificação apenas, um substituinte apenas, e ele está na posição alfa. Você poderia escolher qualquer uma das 4 posições alfa. Vou escolher essa aqui em cima. E vou colocar aqui a minha ramificação metil. Então, este é o desenho correspondente ao alfa metil naftaleno. Belezinha? Dando sequência,
A letra O, 1-metil-3-isopropil ciclopenteno. Então, ó, ciclopente é um ciclo onde eu tenho 5 átomos de carbono. Isso equivale à figura geométrica de um pentágono, né? Então, o ciclo penteno. 1-metil-cicloisopropil, 3-isopropil-ciclopenteno. Por que, que o metil recebeu o número 1 e o isopropil recebeu o número 3? Porque a gente vai, quando tem mais de uma ramificação num composto cíclico, a gente dá preferência pela ordem alfabética. Então, o M vem antes do P. Por isso, o metil vai ser colocado no carbono 1, que eu escolhi, o carbono 1 sendo este aqui de cima. Então, CH3 ali. Vou chamar esse aqui de carbono 2, este aqui de carbono 3, este de 4 e este de 5. Então, no carbono 3, eu tenho uma ramificação isopropil. Como que é o isopropil? CH, CH3, CH3. Ok? Para ficar melhor desenhado isso aqui, como é que eu faria? Somente em linha, né? Para não misturar formas de representação. Então, a ramificação metil, e aqui eu tenho a ramificação propil, né? Então, este desenho aqui ficaria mais bem representado. Beleza? E passando agora para a última tela, vamos voltar aqui o ponteiro como caneta. A gente tem os últimos 3 exercícios, as 3 letras deste exercício aqui que eu passei para os meus estudantes. Aqui, ó, voltando lá à questão da ortometa e para. Né? Então, meta de metilbenzeno. Então, eu tenho o benzeno, o anel de 6 membros. Vou representar ele aqui agora em outra de suas carinhas, com as duplas alternadas. E vou colocar na posição meta. Para a gente fugir do padrão, ó, eu vou colocar um aqui. Ó. O primeiro metil eu vou colocar aqui. CH3. Então, ele é a minha referência. Foi o primeiro que eu coloquei. Então, posição meta é a posição 1, 3. Esses dois aqui ó, são as posições orto. E a posição meta é essa daqui. Ó. Posição para é o oposto àquilo que eu estou usando como referência. Então, eu vou colocar nesta posição meta aqui o outro CH3. Então, eles estão na relação 1, 3. Então, isso aqui dá meta. Meta-dimetilbenzeno. Beleza? A letra Q. 3-etil, 2-metil, X, 1,5-dien. Dieno, né? O que é dien? Di quer dizer 2, en quer dizer dupla, ou seja, tem duas duplas ligações. E onde elas estão? No carbono 1 e no carbono 5. Eu tenho aqui 6 átomos nessa cadeia. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui no meu carbono 1 eu tenho uma dupla. Aqui no meu carbono 5 eu tenho outra dupla. Beleza? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5 eu tenho. Se você numerar daqui para cá, também vai dar na mesma. Né? No carbono 3, eu vou chamar este aqui de carbono 3, eu tenho uma ramificação etil CH2, CH3. E no carbono 2, eu tenho uma ramificação metil. Coloco aqui a minha ramificação metil. Aí é só completar com hidrogênios. Né? Aqui completou, aqui já tem as 4 ligações, aqui falta uma. Aqui ainda falta 2, aqui falta uma e aqui falta 2. Como é que ficaria este desenho aqui usando as fórmulas em linha? Então, coloquei a caneta no papel, ponto 1, vem, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Entre o carbono 1 e 2 eu tenho uma dupla ligação. Entre o carbono 5 e o 6 eu tenho outra dupla ligação. Então, fiz a minha cadeia principal aqui.
No carbono 3 eu tenho um etil. Então, como que eu faço? Para cá e para cá. Né? E aqui no carbono 2 eu tenho uma ramificação metil. Ficaria desse jeito aqui. Este desenho representa também esta substância cujo nome é essa mistura de letras e números que a gente está vendo aí. Para fechar esse exercício e eu poder trabalhar na edição desse vídeo aqui para compartilhar com vocês, a letra R, 2,4-dimetil pente 1,4-dieno. Então, de novo, dien, né? Então, eu vou fazer agora aqui essa direto na fórmula em linha, né? Então, pente. Coloco no papel 1, subo 2, desço 3, subo 4 e desço aqui 5. Está aqui o meu pente, então esse aqui seria o pentano. Só que é pente 1,4-dieno. Neste carbono aqui, entre o 1 e o 2, eu tenho uma dupla. E aqui no carbono 4, entre o 4 e o 5, eu tenho outra dupla. Né? E aí eu tenho no carbono 2 e no carbono 4. Então, no carbono 2, eu tenho uma ramificação metil. E no carbono 4, eu também tenho uma ramificação metil. Então, ele fica desse jeito aí. Tá? Carbono 1, carbono 4. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pente. Carbono 1 tem uma dupla. Carbono 4 tem outra dupla. Então, 1,4-dieno. E no carbono 2 e no carbono 4, carbono 2 e carbono 4, eu tenho ramificações metil. Observem que esta molécula aqui ela é simétrica. Né? Então, se eu numerar da esquerda para a direita, eu vou chegar nesse nome. Se eu numerar da direita para a esquerda, eu também vou chegar nesse nome. Ela é uma molécula perfeitamente simétrica. Qualquer lado que eu numerar, eu vou chegar no mesmo nome. Beleza? Então, com isso a gente fecha essa sequência de exercícios. O próximo que eu vou gravar amanhã, ele vai ter essa mesma ideia ainda de ver a fórmula estrutural dos compostos abaixo, que é equivalente ao exercício 3. Eu vou compartilhar essa lista depois ali na seção de Química Orgânica do blog, para que vocês possam imprimi-la aí e tentar fazer, né? Se vocês quiserem. Belezinha? É isso aí, pessoal. Até a próxima.